Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Lázara, junto com a Maria Luísa e o Tarcísio, vamos falar sobre as teorias precursoras das ciências sociais, a importância de estudar a sociedade, o conceito de cultura, relacionando com os dias atuais. Bom, para entender como que surgiram as ciências sociais, precisamos olhar para alguns pensadores que criaram as bases dessa área. Os principais nomes são Auguste Comte, o Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Cada um deles trouxe uma forma diferente de enxergar a sociedade. Começando por Auguste Comte, considerado o pai da sociologia, ele defendia o positivismo. A ideia central era de que a sociedade poderia ser estudada com o mesmo rigor do método científico usado na natureza. Para ele, era possível alcançar ordem e o progresso se aplicássemos esse método na vida social. E essa visão está presente até hoje, quando usamos dados científicos e estatísticas para planejar políticas públicas e resolver problemas sociais. Já para o Emily Durkheim, o primeiro a consolidar a sociologia, né, como uma ciência independente, ele criou o conceito de fatos sociais, que são normas, regras e instituições que influenciam o nosso comportamento, mesmo que a gente nem perceba. Durkheim ele também se preocupava em entender como as sociedades se mantinham unidas, destacando a importância da coesão social. Podemos perceber essa influência quando olhamos, por exemplo, como que a escola, a família, a religião, eles moldam os valores de uma comunidade. Já o Karl Marx, ele enxergava a sociedade a partir dos conflitos. Para ele, a luta de classes entre a burguesia, que detinha o capital, e o proletariado, que vendia a sua força de trabalho, era o motor da história. Ele não se limitava a interpretar o mundo, mas defendia a transformação social. E basta pensarmos nas discussões atuais sobre desigualdade, concentração de riqueza e exploração do trabalho, podemos perceber como essas ideias ainda são tão atuais. Por fim, temos Max Weber, que trouxe uma perspectiva mais voltada para o sentido das ações humanas. Ele falava em ação social, ou seja, que o comportamento das pessoas só pode ser entendido quando analisamos o significado que eles atribuem às suas próprias escolhas. Ele também estudou como os valores e processos de racionalização moldam uma sociedade moderna. Um exemplo é sua análise da relação entre a ética protestante e o desenvolvimento do capitalismo, mostrando como uma cultura pode influenciar até mesmo a economia. Bom, esses quatro pensadores, Comte, Durkheim, Marx e Weber, eles são considerados pilares das ciências sociais. Cada um a seu modo, construiu ferramentas para analisarmos como a sociedade funciona. E o mais doido, o mais interessante disso é que, mesmo sendo autores do século XIX, início do século XX, suas ideias ainda ajudam a compreendermos os fenômenos atuais. Importância de estudar a sociedade. Bom, estudar a sociedade visa a compreensão do comportamento humano coletivo, onde entender por que os grupos agem de determinada forma em contextos políticos, culturais, religiosos ou econômicos, uma análise crítica da realidade que possibilita questionar injustiças sociais, desigualdades e preconceitos, um aperfeiçoamento da convivência que fornece bases para o respeito à diversidade, ao diálogo e à compreensão, e um planejamento de políticas públicas que auxilia governos e instituições a criar soluções para problemas sociais como pobreza, saúde e educação, e o desenvolvimento pessoal e profissional que amplia a consciência cidadã e fortalece habilidades de análises, empatia e tomadas de decisão. Além disso, tem-se os benefícios do estudo da sociedade, que estão condicionados na melhora da cidadania, onde os cidadãos mais informados participam melhor da vida política e comunitária, redução de conflitos que, ao compreender diferenças culturais, evitam-se choques sociais e preconceitos, a promoção da justiça social, que facilita a criação de mecanismos para reduzir desigualdades, a inovação social, que estimula novas formas de organização como cooperativas, ONGs e movimentos sociais. E aí temos alguns exemplos concretos, como, por exemplo, a educação,
que visa compreender a realidade social, ajudando os professores a adaptar metodologias ao contexto dos alunos, melhorando assim a aprendizagem. A saúde pública, que, com os estudos sobre os hábitos sociais, permitem campanhas mais eficazes, como as de vacinação ou prevenção de doenças, uma economia solidária, onde, conhecendo a dinâmica social, favorece a criação de cooperativas que geram emprego e renda em comunidades carentes, políticas públicas que, ao analisar as desigualdades raciais ou de gênero, orientam a criação de leis afirmativas como de cotas em universidades, e o ambiente digital, que, entender como as redes sociais funcionam, influenciam os comportamentos, ajudando a combater as fake news e as manipulações políticas. Ou seja, estudar a sociedade nos permite uma maior compreensão sobre como os seres humanos irão se comportar. Agora nós vamos explicar um pouco sobre o conceito de cultura. Existem duas vertentes: a cultura segundo a antropologia e segundo a sociologia. Na antropologia, Edward Taylor foi um dos primeiros a definir cultura. Para ele, cultura é esse conjunto de conhecimentos, crenças, costumes e hábitos que a gente aprende vivendo em sociedade. Ou seja, não é algo biológico, a cultura é construída. Já Franz Boas diz que cada cultura precisa ser entendida dentro do seu próprio contexto, sem comparações com outras. Já Clifford Geertz trouxe a ideia de que a cultura é um sistema de símbolos e que entender uma cultura é interpretar os significados que as pessoas dão às suas ações, como um ritual, uma festa ou até mesmo um gesto do dia a dia. Já na sociologia, Emily Durkheim via a cultura como algo que dá ordem e coesão à sociedade, moldando assim comportamentos. Max Weber, ele dizia que a cultura influencia os valores e os sentidos que damos às nossas ações. Um exemplo famoso dele é a ética protestante, que ajudou a impulsionar o capitalismo. Já Karl Marx, ele enxergava a cultura como um reflexo da estrutura econômica, ou seja, a ideologia dominante será sempre a da classe que controla os meios de produção. Ou seja, resumindo, para uns a cultura é aprendizado, para outros é símbolo, é coesão social, é ação com sentido ou até reflexo das condições materiais. E entender essas diferentes visões ajudam a gente a perceber como a cultura molda a forma como vivemos, pensamos e nos relacionamos. Hoje, vivemos em uma sociedade em que a informação circula de uma forma muito rápida, principalmente pelas redes sociais. O problema é que, junto com as notícias verdadeiras, surgem também as temidas fake news, e que podem influenciar opiniões e até decisões políticas. Esse fenômeno pode ser analisado a partir das teorias clássicas. Por exemplo, Weber falava sobre a racionalização e a ação social. Quando muitas pessoas compartilham notícias sem verificar a fonte, estão agindo sem reflexão crítica, movidas mais pela emoção do que pela razão, né? Já Durkheim, por outro lado, nos ajuda a entender o papel da consciência coletiva. Em certos grupos, se todos acreditam em uma informação, por mais absurda que seja, isso passa a ter força social e influencia o comportamento coletivo. E se pensarmos e relacionarmos com cultura, percebemos que as fake news não são apenas informações falsas. Elas se conectam com valores, crenças e até identidades de determinados grupos. Muitas vezes as pessoas compartilham não porque acreditam na veracidade, mas porque aquilo reforça quem elas são ou em que acreditam. Esse exemplo mostra como as teorias clássicas ainda são fundamentais para interpretar a sociedade atual, porque nos dão ferramentas para entender fenômenos complexos, como a desinformação digital. Bom, chegamos ao fim do nosso podcast. Hoje revisitamos as bases das ciências sociais, refletimos sobre a importância de estudar a sociedade, exploramos o conceito de cultura e aplicamos tudo isso para compreender um fenômeno atual, as fake news. Esperamos que esse episódio tenha ajudado você a perceber como a teoria e a prática estão tão conectadas, mostrando que conceitos criados há mais de um século continuam sendo úteis para analisar os desafios do presente. Agradecemos a sua atenção e companhia e nos encontramos até o próximo episódio. Muito obrigada por nos ouvir. Até a próxima!